Olá, queridos, tudo bem? Continuando aqui, iremos para a segunda aula da disciplina de primeiros socorros. A gente viu na aula passada como que a gente pode socorrer pessoas com algum tipo de engasgamento especialmente, né, com algum corpo estranho. E hoje nós vamos passar para essa outra parte do nosso material, para falar um pouco sobre as avaliações, certo? Como que a gente, com a visão técnica, precisa avaliar um paciente que está necessitando dos primeiros socorros, certo? Então, nós temos, a princípio, dois tipos de avaliações: a avaliação primária, que é a inicial, e a secundária, que vai ser feita de uma forma mais específica. Nesse próximo slide, a gente já vai começar a ver aqui, ó, a avaliação primária. Então, em primeiro lugar, na avaliação primária, a gente vai verificar o que nós estamos vendo, de fato, naquele determinado paciente. O que se vê no acidentado? Existe algum corpo estranho, externo? Existe sangue sendo visto no corpo do paciente? Existe alguma cianose? A gente viu na aula passada que cianose é quando o paciente apresenta algumas regiões do corpo de uma cor mais azulada, certo? Então, tudo isso que você olhar, você não considera normal num paciente saudável, vai ser objeto de interesse dessa primeira avaliação, que nós chamamos de avaliação primária. Além disso, nós devemos evitar mexer no acidentado, aumentando as lesões. É muito comum, especialmente em acidentes automobilísticos, o paciente fraturar costelas. Por exemplo, as costelas, elas têm algumas funções, né, como esqueleto no corpo completo, e duas das funções principais das costelas são, primeiro, armazenar os órgãos vitais e, segundo, proteger esses órgãos. Então, nós temos aqui essa caixa torácica que tem a função de proteger especialmente coração e pulmões. Só que quando há uma fratura de costela, esses dois pedaços de ossos, né, dessa costela, podem acabar afetando esses órgãos que nós chamamos de órgãos vitais. Então, imagina que um paciente ele tenha o pulmão ou o coração parcialmente perfurado por uma fratura de costelas. Agora, se você movimentar esse mesmo paciente de forma errada, você pode agravar essa lesão. Ou seja, você pode, por exemplo, empurrar essa costela mais para dentro e perfurar mais ainda o pulmão e o coração, podendo fazer com que o paciente chegue a óbito. Por isso, a gente não precisa, ou precisa evitar mexer no paciente para evitar aumentar as lesões, salvo os casos que nós precisamos, de fato, fazer essa locomoção para um hospital, caso não haja na região um transporte de pacientes especializados, especialmente Corpo de Bombeiros ou ambulâncias, SAMU, né? Conversar com o paciente, desde que esteja consciente, é claro, né? E saber se está consciente e orientado. A ideia é justamente essa. Você vai e pergunta para o paciente, eu sei que é chato, você imagina um paciente estar no chão, acabou de sofrer um acidente, está sangrando e tudo mais, você ainda vai perguntar o nome do paciente, o que ele estava fazendo, mas essas informações, elas servem não apenas para você saber quem é o paciente, mas para saber se esse paciente, além de estar consciente, está orientado. Se ele perdeu noção da orientação, se ele sabe quem ele é, se ele sabe de onde que ele veio, se ele ainda consegue se mexer, certo? Se ele sabe o nome, se ele sabe o número de telefone de alguém. Dependendo das respostas desse paciente, a gente vai conseguir saber se esse paciente está, de fato, consciente e se ele está, de fato, orientado. Beleza? Então, lembra que essas informações, além de ajudar a gente, o profissional, na hora de prestar socorro, essas informações servem também para a gente diagnosticar se o paciente está, de fato, consciente e orientado. Se o paciente não conseguir dizer o nome dele, se o paciente não conseguir lembrar de nada que aconteceu, a gente vai perceber que existe uma lesão um pouquinho mais grave, pelo menos temporária, em relação ao nosso sistema nervoso central, certo? Especialmente. Então, muito provavelmente, o paciente que está desorientado, ele teve algum trauma na região cefálica, né? Na região do crânio e da face. Outra coisa na avaliação primária ainda, se o paciente não responder, verificar se ele está respirando. Acabei de falar, já até adiantei isso, né? Então, dependendo da resposta do paciente em relação ao nome dele, você vai perguntar o nome dele, perguntar de onde que ele veio, o que aconteceu, dependendo da resposta dele, você vai ter certeza se ele está consciente ou não,
E se ele não respondeu, você vai precisar verificar se o paciente está fazendo aquilo que nós precisamos fazer constantemente, que é respirar. E também, como eu já falei desde o início, precisamos saber ainda nessa avaliação primária se o paciente ele está perdendo sangue. Porque nós sabemos que respiração e circulação sanguínea são duas funções vitais. Se o paciente deixar de respirar ou deixar de circular o sangue, é uma questão de tempo para ele chegar a óbito. Por isso que, dependendo da situação dessa avaliação primária, ou seja, se ele estiver consciente ou não, se ele estiver respirando ou não, se ele estiver perdendo sangue ou não, eu vou precisar usar de um pouco mais de urgência ou não, certo? E o que seria uma avaliação secundária? Depois que a gente faz essa avaliação primária, faz essas perguntas do paciente, faz essa anamnese, né? Essa preparação, esse diagnóstico inicial, a gente vai começar a fazer uma avaliação um pouco mais profunda. Vamos procurar saber um pouco mais de detalhes. Por exemplo, o que se ouve do acidentado? Ouvir sobre reclamação de dores e em quais locais. Vamos tentar ouvir ele, tentar comunicar-se de qualquer forma com o acidentado. Saber se o acidentado possui problemas médicos. É claro que tudo isso se ele estiver consciente, né? Então, saber se o paciente é alérgico a algum medicamento, saber se o paciente tem, sei lá, síndrome de pânico, isso pode acabar ocasionando num acidente um infarto ou uma hemorragia mais severa, porque quando o paciente tem sua frequência cardíaca acelerada, isso vai fazer com que o sangue circule com mais velocidade. Consequentemente, se houver algum orifício nos órgãos, como veias e artérias, por conta desse trauma, vai acontecer uma hemorragia. E com o sangue circulando mais rápido, o sangue vai acabar saindo, o paciente vai perder sangue, consequentemente, mais rápido e pode chegar a óbito mais rápido. Certo? Então, tudo isso, todas essas informações são hiper importantes na hora de prestar os primeiros socorros. Então, observa que até aqui a gente não prestou socorro para o paciente, a gente está apenas fazendo uma anamnese, uma preparação para saber que tipo de procedimento que eu vou adotar para com esse paciente. Identificar inchaços, que a gente chama de edemas, né? Deformidades e posições anormais. Por exemplo, a gente sabe qual a posição anatômica do paciente, certo? Então, imagina que o paciente está com o braço direito no lado esquerdo, o braço esquerdo no lado direito. Não sei se aconteceu uma fratura, aconteceu uma luxação, saber se os pés estão no local correto, se todos os membros estão no local corretamente, certo? Então, nessa hora de primeiros socorros, a gente vai perceber o quanto é importante a gente dominar a anatomia humana externa e interna também. A gente saber, dependendo de onde estiver inchado, né? Dependendo de onde estiver roxo, inchaço é edema, tá? E roxo é cianose. E dependendo de onde estiver algum desses problemas, a gente vai saber que órgão que foi afetado e qual tipo de procedimento que eu preciso adotar para aquele paciente. E saber também se o acidentado ingeriu refeições um pouco antes do acidente e também bebidas alcoólicas, né, gente? Isso pode afetar diretamente a reação do paciente a um determinado acidente. E é claro também que, dependendo do que o paciente comeu, isso pode afetar o sistema digestório, caso haja um trauma nessa região. A gente fala em trauma, tá, gente? Então, é um termo técnico para pancada, para força mesmo que ocorreu, que geralmente ocorre em acidentes, né? Agora sim, observe o seguinte, em relação à avaliação primária, o que eu posso fazer? Estabilizar a coluna cervical, evitando lesões. Então, é muito comum o paciente estar morrendo de dor e começar a girar para um lado e para o outro. Isso pode fazer com que o paciente acabe se prejudicando mais ainda. Como eu já falei, pode ocorrer de uma costela fraturada, perfurar pulmão, pode ocorrer de qualquer outro osso, coluna, por exemplo, acontecer uma espondilolistese, que é o desvio das vértebras, pode acontecer uma luxação de coluna, aumentar essa luxação, pode piorar, né, agravar uma fratura de coluna, fazendo com que o paciente possa chegar à paraplegia ou à tetraplegia, dependendo de qual coluna que nós estivermos nos referindo, certo? Então, especialmente a coluna cervical, certo? Manter a cabeça nessa posição anatômica. Lembra que a cabeça não pode estar inclinada nem para a direita nem para a esquerda. Precisa estar na posição anatômica
e com o queixo reto em relação aqui ao pescoço, a 90 graus pescoço e queixo. Essa é a posição que o paciente deve estar deitado em caso de acidente. Vamos ver se o paciente está respirando, está perdendo sangue, se está consciente e orientado, se há grandes lesões em braços e pernas. Foi aquela avaliação que a gente já viu, né? Nessa avaliação secundária, a gente vai procurar lesões através da posição da vítima. Certo? Dependendo de como a vítima estiver deitada ou sentada, da posição anatômica que a vítima do acidente estiver prostrado, a gente vai poder fazer uma avaliação dessas lesões. Porque é o seguinte, por mais que o paciente, imagine que o paciente esteja em decúbito dorsal, que é o paciente deitado, de costas sobre o asfalto, por exemplo. Por mais que possa haver fraturas e luxações na região da costa, você ficar virando o paciente nessa situação para procurar lesões não é aconselhável, certo? Por quê? Justamente porque quanto mais se movimenta o paciente com politraumatismo, que várias luxações e fraturas, a gente pode acabar afetando ou aumentando o grau dessas fraturas, dessas luxações. Então, o ideal é movimentar o mínimo possível do paciente. E aí nós temos a famosa RCP, que é nada mais do que a ressuscitação cardiopulmonar. Nós estávamos discutindo em sala, no grupo, né, da sala, sobre essa ressuscitação. Gente, o coração, depois que ele para, a gente consegue ainda reanimar o paciente. Teve uma aluna lá que teve dúvida em relação a isso. A gente consegue, mas é claro que a função do coração é vital. Ela bombeia o sangue e a função mesmo mais intrínseca, vamos dizer assim, é oxigenar nossas células. As células precisam respirar. Todas as células, seja ela célula de glândulas, célula de órgãos, células de osso, de qualquer tipo de tecido, elas precisam da respiração, a famosa respiração celular, certo? Se não houver sangue circulando, sangue rico em oxigênio, vindo diretamente do nosso coração, as células vão morrer, vão deixar de respirar, vão morrer, e aí é uma questão de tempo para ver a falha múltipla de órgãos no paciente. Mas, se nós conseguirmos fazer essa ressuscitação, o paciente pode ter tempo, dependendo da agilidade que nós tivermos, o paciente pode ter tempo de voltar à consciência e a gente pode evitar com simples atitudes técnicas, pode evitar o óbito de um paciente. Então, essa ressuscitação cardiopulmonar, o que ela é de fato? A gente chama só de RCP, tá, gente? Para facilitar. Não é uma ação apenas, é um conjunto de ações destinadas a garantir a oxigenação dos órgãos quando a circulação do sangue de uma pessoa é interrompida. Foi o que eu acabei de falar, gente. Ó, o que acontece? Está bem aqui no slide, observe o slide aqui, é muito bacana para que a gente consiga entender o que de fato é essa oxigenação. Então, é o seguinte, o sangue ele transporta oxigênios e nutrientes para as células. A gente respira, o meu pulmão é que respira. O pulmão ele é apenas um órgão que vai fazer com que o oxigênio entre no sangue. O importante é o oxigênio estar no sangue. Uma prova disso é quando a gente está na barriga da nossa mãe. Quando está na barriga da nossa mãe, a gente não respira pelo nariz, certo? A própria mãe, a partir do sangue dela, manda oxigênio para dentro das nossas veias e artérias. E como eles já estão oxigenados, as células que estão em alta atividade de reprodução celular, né? Aquela questão lá da mitose e da meiose, elas estão em alta, precisam ser muito oxigenadas. Mesmo a gente não respirando pelo nariz, a gente consegue sobreviver 9 meses dentro da barriga da mãe. Por quê? Porque o importante não é meu pulmão estar cheio de ar. O importante é cada célula do meu corpo estar cheia de ar. E para isso nós temos canais que levam esse oxigênio do pulmão até todos os órgãos, que é justamente as veias e artérias, né? Então, as veias saem do pulmão, vão para o coração, e do coração elas vão para todos os órgãos. Todas as células, elas são oxigenadas a partir do momento em que o sangue passa por elas. É interessante que nós temos, se eu não me engano, 3 tipos de vasos sanguíneos. Vamos lá, deixa eu ver quantos são. Nós temos os 2 principais, que são veias e artérias, e aí eles vão diminuindo de calibragem. As veias se tornam vênulas, as artérias se tornam arteríolas. E o último vaso menor, que é onde acontece mesmo
por onde o oxigênio entra na corrente, na célula, eu chamo de capilares. Então, nós temos aqui artérias, veias, vênulas, arteríolas e capilares. São 5 tipos de vasos sanguíneos. Vocês vão ter uma disciplina específica para explicar isso, tá? E aí, o que acontece? Quando o coração para, ele deixa de cumprir a sua missão, que é justamente levar oxigênio para nossas células. As células ficam sem oxigênio, e sem oxigênio, nós perdemos a consciência, e caso demore por socorro, nós podemos até morrer. Por que a gente perde a consciência? Eu falei isso na aula 1, né? Voltem lá, para quem não lembra, e assistam por que a gente perde a consciência. Se a gente demorar muito, nós podemos chegar, o paciente pode chegar a óbito. Por quê? Porque vai dar falha múltipla, as células vão morrer. É simples. Sem oxigênio, não há respiração celular. Onde que isso pode acontecer? Em um ônibus, em um show, na escola, ou até mesmo com a nossa família. Alguém desmaia e perde a circulação sanguínea e a respiração. Pode acontecer do nada. Então, uma pessoa pode estar lá na boate, lá num show, de repente ela apaga. O que aconteceu? Pode ser só uma queda de pressão, mas pode também ser perda de circulação sanguínea, pode ser um infarto, algo desse tipo. Como que eu vou reconhecer? Então, é o seguinte, essa parada cardiorrespiratória, nós vamos chamar de PCR, tá? Esse RCP vai ser a ressuscitação cardiopulmonar. E nós temos a PCR, que é a parada cardiorrespiratória, o famoso infarto do miocárdio, ou parada cardíaca. Ela pode ser anunciada com uma forte dor no peito, começando pelo braço, pescoço e abdômen. Geralmente, antes do paciente, deixa eu até aumentar meu vídeo aqui para vocês consigam me observar. Então, geralmente, o paciente, antes de ter essa forte dor no peito, que é a última etapa desse infarto, ele começa primeiro a sentir tremores e dormência na mão esquerda, principalmente, porque são as vezes mais próximas, né, do coração. Ele começa a sentir tontura e dor no abdômen que vai sendo irradiada. De repente, aquela dor mais forte no peito, certo? No peito esquerdo, com exceção aos pacientes dextrocardíacos, que têm o coração do lado direito. Se eu não me engano, 0,3% da população mundial tem o coração do lado direito, tá? Então, o cara está com dor no peito direito, meu Deus, não pode ser infarto. Depende desse paciente, do biotipo dele, de onde que o coração dele fica, certo? Mas, geralmente, é uma dor insuportável que o paciente não consegue ficar em pé. Ele percebe que seu coração parou, certo? Sente uma dor muito forte e começa a perder a oxigenação, porque eu já falei redundantemente, se o coração para, o sangue para de circular, o oxigênio deixa de chegar às nossas células. O que fazer? Se a pessoa respira, observar ela até a hora que chega o socorro. Se ela não respira, temos que ver se o coração dela está batendo. Se não estiver batendo, nós temos que iniciar a ressuscitação cardiopulmonar, que é aquela famosa pressão que nós fazemos sobre o peito do paciente. Nós chamamos isso de respiração artificial. Ou seja, nós vamos estar fazendo o trabalho do coração com força física. O coração, ele por força elétrica e muscular, né, ele fica batendo e jogando esse oxigênio, fazendo com que o sangue circule. Você já conhece essa história, certo? Se ele não consegue fazer isso sozinho, se ele parou, a gente pode fazer isso artificialmente, pressionando o coração. Então, é como se ele estivesse apertando o sangue e quando a gente solta o paciente, ele abre e enche de sangue de novo. Quando a gente aperta de novo, o coração continua jogando sangue pelas veias e artérias do paciente, certo? Nós estamos fazendo a ressuscitação artificial. A grande pergunta não é, a partir daqui ou até aqui, a gente viu como avaliar o paciente. Mas a partir de agora a gente vai ver o que a gente vai fazer e como que a gente vai fazer, certo? Como que faz essa RCP, essa ressuscitação cardiopulmonar? Primeiro, a gente precisa ligar para o Corpo de Bombeiros, que a gente viu, que é o telefone 193, 193. A gente viu na primeira aula. Todo profissional da saúde precisa saber gravar esse número. O ideal era que toda a população soubesse, mas o profissional da saúde é o mínimo, tá?
Então, o Corpo de Bombeiros, em qualquer cidade, ligue 193 de qualquer tipo de telefone que vai estar disponível. Pode ser telefone móvel, telefone fixo ou telefone público. Depois que você liga, por quê? Porque não adianta que você não vai conseguir fazer por muito tempo sozinho o trabalho do coração. Então, precisa de um atendimento médico urgente. Enquanto o socorro mais qualificado chega, você vai deitar a vítima de costas sobre o chão rígido, certo? Nós chamamos isso de decúbito dorsal, quando o paciente fica deitado de costa em relação ao chão ou a uma mesa de exames. Fique de joelhos ao lado da vítima, na altura dos ombros dele. Está aqui o bonequinho fazendo, o nosso desenho aqui fazendo essa simulação. Apoie no centro do tórax. Por mais, a pessoa só diz que o coração é mais do lado esquerdo, de fato. Mas ele não é só no peito aqui esquerdo. Ele é mais centralizado e tende um pouco mais para a esquerda, na maioria dos pacientes, certo? O ideal é que você faça a pressão aqui no centro. Por quê? Porque no centro do tórax nós temos um pouco mais de mobilidade. Por que também isso, professor? Porque nós temos ossos até aqui, certo? Nessa região do meio nós não temos ossos. Nós temos o osso externo, mas nós temos aqui, entre as costelas externas, cartilagem, que é um tecido um pouco menos denso que o tecido ósseo, que ele tem um pouco mais de mobilidade. Ou seja, você vai conseguir fazer essa pressão no coração com muito mais facilidade nessa região do meio do que aqui, porque aqui você vai estar empurrando o osso. E o osso é mais resistente e não tem essa mobilidade para você estar empurrando. Por isso, o ideal é fazer essa ressuscitação a partir do centro do tórax. Posicione os braços, está aqui o desenho, ó. Posicione os braços estendidos, com os dedos entrelaçados. Então, você vai colocar uma mão assim, ó, aqui para o vídeo, ó. Uma mão assim, cadê? Aqui, e a outra mão aqui por dentro, ó, certo? Fazendo isso. Isso faz com que a força muscular dos dois braços seja diretamente direcionada para um ponto fixo. Porque se você só fizer assim, você pode perder uma porção, uma proporçãozinha da força. O ideal é você usar o máximo possível de força no mesmo local. Certo? Então, vamos lá. Os dedos entrelaçados, coloca uma mão sobre a outra, apoiando-se no centro do tórax, utiliza o peso do corpo. Se a gente... Observa aqui, vou aumentar meu vídeo aqui. Se eu fizer só força muscular, eu vou cansar muito rápido. E até chegar ao reforço, ou o socorro, né, mais qualificado, eu posso não ter força muscular suficiente. Por isso, nós precisamos usar o peso do corpo. Tá? Você empurra com o braço, mas também deixa o peso do seu corpo fazer esse movimento. Senão, você pode não ter força suficiente, dependendo do seu porte físico, você pode não ter força suficiente para fazer essa recitação por muito tempo, e o paciente pode chegar a óbito por isso. Então, use o peso do corpo, mais ou menos nesse ponto aqui, ó, nesse ponto vermelho, que é esse processo aqui do centro, do externo, esse osso aqui do meio que chama de externo, tá? Bem aqui, entre o corpo e o processo xifoide. O pessoal de radiologia tem que saber esses nomes aí direitinho. De enfermagem também, mas de radiologia mais. Ó, quando o paciente for adulto, quantas vezes eu tenho que fazer isso? 30 compressões vezes por 2 respirações. Então, o que eu faço? Eu faço 30 vezes aqui, ó, ressuscitando o paciente, e faço 2 respirações boca a boca. Repetir isso 5 vezes e verificar se o coração volta. Nesses casos, o coração pode voltar já aí, gente. Não precisa nem do desfibrilador, em alguns casos. Já pode voltar, certo? Quando menores, o paciente muito fraco ou o paciente que é criança ainda, a gente faz apenas 15 compressões a cada 2 respirações, certo? Porque vai ser mais sensível o coração dos mais jovens. Repetir isso 5 vezes e verificar se tem batimento. Em média, 2 compressões por segundo. Você não vai terminar de matar o paciente empurrando feito um doido, mas também não pode ser tão devagar. É mais ou menos 2 por segundo, porque isso dá, sabe o quê? 2 por segundo, isso dá 120 por minuto, certo? Isso é basicamente os batimentos por minuto. Você vai medir sua frequência cardíaca, você vai perceber que essa frequência vai estar entre 80 e 120, que é o normal. Se tiver acima de 120, a gente chama de taquicardia.
E abaixo de 80 ou 60, né? A gente vai chamar de braquicardia. Então, o ideal é que fique nessa média, entre 60 e 120 batimentos por minuto. Por isso que a gente tem que fazer, em média, aí, 2 compressões por segundo. E aí nós temos a forma de imobilizar. Essas imobilizações, gente, elas vão necessitar de alguns equipamentos. É claro que ninguém anda com equipamento de mobilização ortopédica no carro ou consigo. Mas, professor, se não tivermos equipamentos corretos, a gente pode usar qualquer coisa para imobilizar, certo? Pode usar, por exemplo, 2 tábuas que você acha na rua e uma camisa, um pedaço de camisa para amarrar. O ideal é você tentar imobilizar o máximo o paciente para que ele consiga se movimentar o mínimo possível. O paciente não vai concordar com isso, é claro. Ele vai estar morrendo de dor, especialmente se tiver uma fratura exposta. O paciente vai estar morrendo de dor, mas você precisa fazer isso para que a circulação continue o mais normal possível no paciente. E o transporte, esse transporte, ele tem que ser feito, gente, por um profissional, certo? O ideal é que o transporte em região urbana seja feito pelo Corpo de Bombeiros mesmo, ou pelo pessoal do SAMU. Mas, pessoal, se não der tempo, como é que a gente faz? Aí você tem algumas opções. A forma que você tem que carregar o paciente, certo? Nós temos aqui, com animação não, com desenhos, mais ou menos o esquema de como que você poderia carregar esse paciente, tanto você estando sozinho, quanto você estando com algum acompanhante. Dependendo dos equipamentos que vocês tiverem à disposição, você pode carregar ele de uma forma diferente. Beleza, gente. Hoje nós vamos ficar por aqui. É claro que eu vou fazer uma aula com alguma cobaia, né, aqui em casa. Vou fazer uma aula fazendo um vídeo ensinando como que faz essa compressão e a respiração boca a boca, tá? Não vai ficar só aqui no desenho, não. Isso aqui é para você saber avaliar e também saber o que fazer e como fazer, dependendo de cada paciente. Mas eu vou fazer na próxima aula, provavelmente amanhã, vou postar uma nova aula, e aí vocês vão ver como que se faz na prática esse tipo de procedimento, certo? Então, gente, hoje nós vamos ficar por aqui. Um grande abraço para todo mundo. E tchau, tchau. Um abraço.